E aí, galera do sétimo, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a última aula de língua portuguesa? Era uma interpretação de texto sobre o ornitorrinco, né? E aí todo mundo conseguiu fazer, foi tranquilo. Se tem alguma dúvida, se houve alguma dúvida, por favor, você anota no seu caderno para você não esquecer ou na sua agenda. E na nossa próxima aula com o Zoom, você, por favor, fala para mim que eu vou corrigir com vocês, tá bom? Bom, vamos para a nossa segunda aula então, que começa lá na página 67, onde está lá a função referencial da linguagem. Lembra que nós estávamos vendo algumas funções da linguagem, né? Então, nessa página nós temos a função referencial, que é a mesma coisa que palavras denotativas. Lembra quando eu usei o exemplo da minha irmã? Denise é real, então denotativo são palavras reais. A função referencial trata-se de explicar para você a realidade. Ninguém vai ficar fazendo poesia ou poema para você achar bonito, não. É para te mostrar a realidade. Então, por exemplo, nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, tudo que você assistir num noticiário, que você ler uma reportagem, é uma função referencial. Porque tudo que vem relacionado à Covid-19 ou coronavírus, que é a mesma coisa, está falando sobre a realidade. Então, esse texto, ele mostra para você tudo o que está acontecendo no mundo sobre o Covid. E tem alguma coisa legal, de emoção nisso? Não. É apenas a realidade, tá? Então, função referencial está lá embaixo, da página 67. Eu gostaria que você grifasse lá aquilo que eu vou ler aqui. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Ela vai te dar dados concretos, fatos e circunstâncias. Beleza? Bem fácil, né? Se você virar a página, vai ter atividade para você fazer com relação à função referencial na página 68 e a 69. Exercício 1, 2, 3 e 4. Facinho de fazer, tá bem? Em seguida, nós temos a outra função, que é a função metalinguística da linguagem. O que é isso, função metalinguística? Muito fácil também, gente. Olha só, quando nós desejamos saber o que significa uma palavra, por exemplo, a palavra ornitorrinco, que é uma palavra que não é muito comum, né, no nosso dia a dia. Eu não sei o que significa. Ou eu pego um dicionário físico, ou eu vou lá na internet, no dicionário, e procuro o que é um ornitorrinco. Ou uma outra palavra qualquer que eu não saiba o significado. A função metalinguística, ela vai trazer para você apenas o que significa aquela palavra. Ponto. Ela funciona como um dicionário. Também não há sentimento, nem na referencial, nem na metalinguística. Na página 70 está escrito assim: função metalinguística ocorre quando o emissor explica um código. Que código é esse? A palavra que eu não sei o que significa, tá? Então eu não sei o que significa aquilo lá, eu procuro o significado, fico sabendo. O dicionário tem alguma coisa de emoção? Ele expressa sentimentos? Também não. Somente palavras reais, somente no sentido denotativo. Beleza? Tranquilo até aqui. Temos também a atividade 5, 6 e a 7 para fazer sobre função metalinguística. Que também não está difícil, porque estamos falando de palavras reais, daquilo que significa, são fatos, tá? Agora, a partir da página 72, onde está escrito sujeito e predicado, ali eu gostaria que você anotasse o dia de hoje e colocasse lá no seu livro, segundo bimestre, sujeito e predicado. O que é isso? Bom, lembra quando a gente estava falando lá na sala de aula sobre oração? A oração, dentro do 7º ano, a nossa análise da oração é o que cada personagem, que cada palavra da oração, qual é o sentido dela ali dentro. Por que ela está ali dentro? Qual é a função dela ali dentro?
tá? Então vamos lá para a página 72? Acompanha comigo, por favor. Já tá lá até no exercício, tá escrito assim, ó. Observe o enunciado extraído do texto que abre o capítulo da página 61 e responda. O ornitorrinco vive perto de rios e lagos. Bom, na oração nós vamos ter um sujeito, aquele que realiza ou faz alguma coisa. Quem é o sujeito dessa oração? O ornitorrinco. E o que ele está fazendo? Vivendo. Este é o verbo. Então, o ornitorrinco vive perto de rios e lagos. E eu me lembro que eu coloquei lá na lousa para vocês de uma forma bem simples assim. Quando eu tirar o sujeito, o restante todo da oração vai se chamar o quê? Predicado. Ok? Então, eu preciso fazer o quê, Pro? Eu preciso identificar o sujeito da oração. Ana tomou sorvete de chocolate. Quem é o sujeito da oração? Ana. Sujeito simples, lembra? Só tem um núcleo, só tem uma palavra. Ana fez o quê? Tomou sorvete de chocolate. Então, se eu tirar a palavra Ana, que é o sujeito simples, a partir do verbo, tudo vai se chamar predicado. Então, eu posso dizer que predicado é tudo aquilo que se refere ao sujeito. O ornitorrinco vive perto de rios e lagos. Olha lá na página 73 de vocês. Está assim, o ornitorrinco separado do restante da oração. Ser de quem se fala. De quem que eu estou falando? Do ornitorrinco. Ele é o sujeito simples, porque só existe ele como sujeito. É um núcleo. Vive perto de rios e lagos. O vive está em negrito porque é um verbo. Então, a partir do verbo, tudo que está falando ali se refere a quem? Ao ornitorrinco, que é o sujeito. Então, tirando o sujeito, o restante todo é o quê? Predicado. Ainda na página 73 está escrito: o termo que se refere ao ser de quem se fala é chamado sujeito. Grifa isso, por favor. Grifou? Continuamos. Recebe também o nome de tema, mas quase ninguém usa esse nome, tá, gente? O nome que nós vamos usar é sujeito mesmo. O comentário que se faz sobre esse ser, por sua vez, é chamado de quê? Predicado. Isso é para estar grifado no seu livro. Beleza? Tá grifado aí? Destacado, hein? Não é para grifar de lápis, nem de caneta, é para grifar com aquele marca-texto que a Pro usa lá na sala, tá? Bom, e ali embaixo tem sujeito, termo com o qual o verbo da oração concorda, número, singular e plural, ou pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. E predicado é o termo da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito. O predicado apresenta um verbo que concorda com o sujeito. Observe. Nós fomos para a praia. Opa, já pensou se eu pudesse? Bom, nós é sujeito simples, porque só tem um núcleo, mas está na primeira pessoa de quê? Primeira pessoa do plural. Logo, o verbo tem que concordar com o sujeito. Nós fomos. Daria para colocar no singular? Nós foi? Acho que não, né? Então, nós fomos para a praia. O verbo concorda com o sujeito. O sujeito está na primeira pessoa do plural. O verbo tem que concordar com ele, também tem que ir para o plural. Ali nós temos o exercício 9, onde você tem um exemplo, gente. Olha que legal. O ornitorrinco e a equidna botam ovos. Aqui eu tenho sujeito o quê? Composto, porque eu tenho dois sujeitos, dois núcleos, lembram? O ornitorrinco e a equidna.
E o verbo está concordando com eles, botam. O verbo está no plural porque eu tenho dois sujeitos. Então ali, se você observar na tua página 73, está lá, verbo, qual é? Botam, ou o verbo botar. O ser de quem se fala, estou falando de quem? Do ornitorrinco e da equidna. O que estamos falando deles? Que eles botam ovos. É exatamente isso que você tem que fazer no exercício 9 da página 73, que vai até a 74, lá embaixo, letra F. Combinado? Alguma dúvida? Se ficou dúvida, se você não entendeu, eu explico novamente para você lá no Zoom, tá bom? Logo, logo nós vamos nos encontrar outra vez, tenho certeza, tá bem? Deixe aí as suas anotações, ou no livro, ou no caderno, e você tira as dúvidas comigo depois, tá bom? Um grande beijo. Fica combinado então de você fazer as atividades até a página 74, beleza? Até mais. Tchau, tchau.